a região que eles foram naquela região lá em que havia um trabalho com o castelo que eles foram, que ele era atacado. Você lembra? Era o trabalho com a Ismália, com a esposa do Isidoro, que é bem um pouco o filme que eles lançaram, o segundo agora. E aí tinha reuniões na casa dela, as crianças, então ele tinha uma visão ampliada para uma série de observações. E aqui ele amplia o sentido sobre a ação desse amigo espiritual. Diante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x. Então, sobre a ação do amigo espiritual, o sentido dele ampliou todo, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro, em particular. E um detalhe, esse médium estava numa linha de condição diferente de todos os demais. Ele já exercitava aqueles valores que nós temos que exercitar, ok? Que foi lido ali atrás. Espírito cristão, né? Humildade, ele já exercitava isso, que é um campo extremamente complexo. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas, profundas da memória, e imponderáveis. Neste concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo meu assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Então, vou trabalhar esses aspectos aqui agora. Observação perfeita, indagou o instrutor, interrompendo meu assombro. Pois é, ele ampliou a visão dele para o médico? Para olhar o que acontecia no estado interno dele. Ele era superior. Ele estava numa condição muito elevada. Para ver o que era. O que acontecia. Só que o amigo espiritual mostra, mesmo o médium estando nessa condição, ele mostra que tem que ter um esforço do campo espiritual para poder auxiliar esse médium. Então ele coloca aqui, transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço da edificação humana, continuou, demanda esforço. Esforço de quem? De quem? Do médium. Do médium. Esforço do médium. Por quê? Qual é o primeiro esforço que eu tenho que fazer dentro de um intercâmbio qualquer? Poderia ser a psicofonia, poderia ser a psicografia, poderia ser uma linha de desdobramento.
Poderia ser uma auto-observação, no sentido de um nível de maior de concentração. O que precisa, por que esforço? Qual que é o primeiro elemento capaz de nos desconectar da realidade? Eu tenho que fazer um esforço para isso não acontecer. Eu, você, qualquer pessoa. Em qualquer trabalho vinculado ao mundo espiritual, o que nós temos que fazer? Que seria um esforço enorme. Diminuir nosso fluxo de pensamentos. 124 estável. Nós temos que diminuir o fluxo de pensamentos. Porque, deixa eu tirar a glicemia do Davi aqui, que está falando aqui toda hora. Esqueço de tirar. O fluxo de pensamento é a coisa que mais nos distrai. Imagina, nós estamos aqui, aí começa um barulho na casa do vizinho, nosso pensamento já vai para lá. Se alguém liga um som alto, nós já pensamos, nossa, som alto, perturbando a reunião. Só que na hora que eu crio esse diálogo mental, quem passou a perturbar a reunião? Eu, pela linha do pensamento. Já não é o som que perturba, porque o som que eu detecto me perturba e eu passo a ser um elemento contraditório dentro da reunião. Porque o barulho externo, que poderia gerar dependendo da altura dele, ele poderia gerar um certo desconforto no ambiente, ele está lá fora. O que eu posso fazer com o ambiente de fora? Nada. Ele pertence à realidade. Mas quando eu transformo o problema lá de fora, do som, num estado de perturbação da minha concentração, agora eu virei o elemento dentro da reunião gerando perturbação. Então é preciso que a gente se esforce para não deixar que pensamentos fiquem indo para lugares inapropriados. E tem uma outra questão. Os espíritos inferiores que chegam para um tratamento, uma reunião, eles têm bons pensamentos? Não. Variadíssimos. Desde bebida, mulheres, tem de tudo. Então, se o médium ele não manter uma linha de concentração sobre ele, essas cargas mentais podem surpreendê-lo. E aquela reunião não é para isso. Está claro? São os níveis de perturbação que a gente pode entrar e que a gente tem que fazer um esforço tremendo para manter uma linha de atenção e concentração naquilo que a gente faz. Então ele coloca esforço, boa vontade. A boa vontade está onde? A boa vontade ela se refere muito a uma questão interna nossa, que ela pertence às linhas da acomodação. Toda linha de acomodação ela gera o que em nós? O que nós temos? Preguiça. Tá certo? Toda linha de acomodação ela gera preguiça. Não é que nós somos preguiçosos. É que a nossa característica é movimento. Ou nós estamos movimentando, ou nós estamos em estado de repouso. Sentados. Se você movimentou, andou muito. Quando você senta para dormir ou para descansar? A sensação de descansar gera preguiça? Entendeu? Então não é que a pessoa é preguiçosa. É porque é uma linha, a preguiça ela pertence ao descanso. Ele é uma característica do descanso. Então, para combater a preguiça, boa vontade. Então, é como nós sentássemos aqui, tem que pegar uma cadeira, vamos lá pegar a cadeira. Tem que pegar uma cesta básica, vamos lá pegar a cesta básica. Se fosse pela vontade mesmo, nós iríamos? Não, porque essas movimentações, elas lembram muito quando a gente era mais novo. Quando tinha, imagina uma casa com mais irmãos. Aí alguém falava assim, tem que ir na padaria. Para ir numa padaria, quando a gente era mais novo, era complicado.
Esse comando para ter que ir numa padaria, ter que ir no sacolão, né, ele tem a mesma característica dentro do